Olá pessoal, aqui é o Renan e nessa videoaula vamos falar sobre roteamento estático e rota default. O roteamento estático é um processo de criação de tabelas de rotas. Isso é feita manualmente por um administrador, que é diferente de rotas dinâmicas. Caso ocorra alguma alteração na rede, o administrador precisa informar a cada uma dessas redes conectadas. Então na imagem eu tenho a figura desses roteadores e aqui suas respectivas tabelas de roteamento. Imagina só, um roteador 2, se ele precisar ser trocado, então eu vou ter que configurar toda essa tabela de roteamento. Isso dá um certo trabalho para fazer. Imagina uma rede desse porte aí que pode piorar até a situação. É uma rede grande e eu preciso configurar todos os IPs se houver algum problema em um roteador desse qualquer. Apesar de ser uma rede um pouco complexa, ter algumas desvantagens, o roteamento estático possui algumas vantagens, que é a redução de overhead na CPU do roteador, ou seja, ele não consome tanto do processador do roteador, não utiliza largura de banda, tem mais segurança também. Tem a questão, as desvantagens que eu já falei anteriormente. Se uma rede for adicionada, o administrador precisa configurar manualmente nos equipamentos e o administrador precisa ter um conhecimento global dessa rede. Quando se configura um protocolo de roteamento, devemos nos atentar a um valor que é chamado de distância administrativa, que são métricas utilizadas para classificar a confiabilidade das informações que vêm dos roteadores vizinhos. No caso da rota estática, a distância administrativa é 1. Quando as interfaces estão diretamente conectadas é 0. E temos aqui os protocolos abaixo, os protocolos de roteamento dinâmicos. É o BGP, que é 20, o EGRP 90, o IGRP 100, o OSPF 110, o ISS 115 e por fim o RIP, que é 120. A sintaxe da configuração para o roteamento estático é muito simples, é apenas IP route, rede de destino e o endereço do próximo salto. Esse endereço do próximo salto é o endereço IP da interface do próximo roteador. Agora que a gente falou um pouco sobre o roteamento estático, vamos para o Packet Tracer. Eu vou abrir o Packet Tracer para a gente pôr isso em prática. Agora que eu já falei um pouco sobre o roteamento estático, eu vou abrir o Packet Tracer para a gente ver isso na prática. Eu estou agora aqui com o Packet Tracer aberto, esse cenário é de uma aula passada, onde essa rede não tem comunicação. Desse lado eu tenho uma rede, onde eu tenho o PC2, e do outro lado, onde eu tenho o PC3, é uma outra rede. Então, essa rede aqui, estamos simulando que é uma rede interna, ela funciona normalmente, acontece o ping entre os equipamentos, porém que se eu efetuar um ping dessa rede para outra, não está funcionando, é a questão de uma falta de um protocolo de roteamento. E vamos configurar um roteamento estático agora. Eu vou abrir a configuração aqui do roteador. Essa rede aqui ela tem senha. Eu vou digitar aqui a minha senha. E agora eu vou configurar o protocolo de roteamento.
A sintaxe é a seguinte, é IP, route, a rede de destino. A nossa rede de destino, nesse caso, é a rede 172.16.0. 172.16.0.0. A máscara é 255.255.255.0. E a rede de destino, eu posso digitar tanto a serial como eu posso digitar o IP. Então aqui eu vou digitar o IP. É melhor digitar o IP porque evita que do consumo de CPU do equipamento. Então 200.200.200.2. Ok, configurado, e vamos para a próxima rede. Enable, configure terminal, IP route 192.168.0.0. Lembrando que aqui eu digito o endereço da rede e não o endereço IP. Esse caso aqui é o endereço IP da outra rede. Não é a rede que está diretamente conectada, é a rede que está distante. Máscara 255.255.255.0 e o endereço do próximo salto. Que no caso será 2. Não será, deixa eu verificar. Não será 1. Então 200.200.200.1. Ok, vamos testar para ver se há comunicação. E agora já ocorre a comunicação. Agora vamos falar sobre rota default. Imagina só que eu tenho um roteador onde eu tenho acesso à internet. Então esse roteador aqui está conectado a esse roteador. Vou pôr aqui o nome aqui, internet. E até o momento, nem as redes, elas não conhecem o IP que esse roteador está atribuindo. Então, eu vou configurar as interfaces. Fast01. Então, só abrir aqui o console. Eu vou dar um interface Fast Ethernet 0/1. IP address, eu vou pôr um IP qualquer aqui, 1.1.1.1, máscara 255.255.255.0, no shutdown. Ativei essa interface. Vamos para o outro. IP address 1.1.1.2 255.255.255.0. Ok, e o cenário é o seguinte. Então aqui eu tenho um roteador que me leva até a internet. Se eu realizar um ping até o equipamento, vocês podem verificar que houve falha. Se eu efetuar um ping entre os roteadores, ele vai funcionar normalmente porque está diretamente conectado. Porém, que qualquer outro equipamento da rede precise acessar a internet, não vai funcionar. Porque no roteador não tem uma tabela de roteamento configurada. Imagina só que o roteador 3 ele queira acessar o Google.
Se eu adicionar uma tabela de roteamento no roteador 4, que é esse aqui, ele vai conseguir acessar normalmente. Porém, que toda vez que esse roteador quiser acessar um determinado site, eu vou ter que inserir essa rota manualmente, e isso não é viável. E a rota default, ela informa o seguinte para o roteador: roteador, toda a solicitação que você receber, joga e não tiver na tabela de roteamento, joga por essa interface, que provavelmente vai estar por lá. Então a rota default, ela faz basicamente isso. Geralmente essa rota default, ela é configurada para redes stub, quando só tem apenas um caminho. Então vai e volta, não precisa configurar um protocolo diferente. Então vamos lá, vamos à prática. Eu vou configurar a rota default. Para isso eu digito IP route 0.0.0.0. Então vou digitar os 4 octetos com 0, né? E novamente 0. Eu dou um espaço 0.0.0.0 e a First Ethernet. Então vou colocar 0/1 e dou Enter. Eu poderia também digitar o IP, funciona normalmente. Então, como vocês podem ver, eu poderia digitar o IP do próximo salto, mas eu digitei aqui a porta First Ethernet. Então vamos para o outro roteador. Vamos fazer da mesma forma. Vamos dar um exit para sair aqui. IP route 0.0.0.0 espaço 0.0.0.0 First Ethernet 0/1. Dei Enter. E agora eu vou configurar a porta. E agora eu vou configurar a porta serial. 0 serial 0/0/0. Ok. Vamos para o outro roteador. IP route 0/0/0 0/0/0 serial 0/0. E agora vamos testar para ver se está funcionando. Se eu realizar um ping, já houve comunicação entre o roteador da internet e o roteador da rede. E vamos pingar agora aqui essa outra rede. E veja que já está funcionando normalmente. Uma outra questão que eu vou falar aqui, comentar aqui com vocês. Na hora que você for configurar uma rota default, aqui você pode definir a sua distância administrativa. Então, por exemplo, aqui, ó, IP route 192. Eu só vou repetir o comando que a gente fez anteriormente para configurar. 255.255.0 200.1. E aqui eu vou dar uma interrogação só para mostrar para vocês. Veja aqui, ó, que ele mostra uma distância métrica, né, que é uma distância administrativa de 1 até 255. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui eu colocar 120,
que é o RIP, que é a distância administrativa do RIP, funciona normalmente. Então, por exemplo, se eu configurar o IGRP, que é a distância administrativa é 90, então o que é que vai acontecer? Ele vai escolher, nesse caso, o IGRP para ser utilizado, porque eu alterei a rota default, a rota estática, é 1 por padrão, só que eu alterei para 120. Então, como ela escolhe sempre a menor, então nesse caso ela vai usar o IGRP se eu configurar uma rota estática e alterar a distância administrativa. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vamos fazer algumas verificações. Ctrl Z, show IP route. E a gente vai olhar a nossa tabela de roteamento. E agora vocês podem ver aqui algumas informações. Tem as redes aqui, ó, diretamente conectadas. Esse S significa que foi configurada uma rota estática. E esse S aqui, com uma estrela, me informa que foi configurada também uma rota default. Aqui eu tenho a distância administrativa. Vocês podem ver que está estática, mas eu alterei para 120. Aqui aparece 120. Era para aparecer 1, mas eu alterei então 120. Vamos ver lá no outro roteador. Como eu não alterei no outro, vai aparecer 1. Então, show IP route. E aqui aparece 1. Então aqui ele está como a distância administrativa padrão. Bom, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar abaixo do vídeo. E até o próximo vídeo.